Vamos lá, nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Paulo fala o seguinte: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E aí Emmanuel comenta na lição 101, a cortina do eu. Em verdade estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos ou em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto se o serviço evolui ou se aperfeiçoa refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao amigo necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia nossas qualidades nobres no reconhecimento do longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória do viver. Quando a gente estuda a doutrina espírita trabalha a ideia com a gente de que nós somos aí um princípio espiritual que vem sendo trabalhado ao longo de muitas experiências, e porque o espírito hoje, ele teve um início, e antes de ser espírito, ele era uma coisa chamada princípio inteligente. Vou explicar aqui para quem não tem esse conhecimento que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Eles dizem para a gente que os vegetais e os animais, eles têm uma coisa que sobrevive também neles, quando o lado material se extingue. Se for perguntar para mim aí no meio da rua, falar assim: vem cá, o meu cachorro em casa, ele tem alma? Eu vou falar que tem. Mas na verdade o que ele tem é um princípio inteligente, ainda não é igual o espírito mesmo, igual a gente. E o que tem no animal que não tem no homem? O que tem no homem que não tem no animal? Os espíritos falam para a gente três coisas. O animal não tem noção da individualidade dele, ele simplesmente vive instintivamente. Ele não tem noção da divindade de Deus e também não tem noção, não tem livre-arbítrio, não tem responsabilidade pelas escolhas que ele faz, porque na verdade está vivendo uma vida puramente instintiva. Mas vem dizendo para a gente que, assim como o corpo físico evoluiu lá da época do homem de Neandertal, né, até chegar no Homo sapiens hoje, aquela velha foto que a gente tem do macaquinho, né, que vai se levantando, daqui a pouco fica ereto, né? E fala também que o espírito vai evoluindo, esse princípio inteligente tem um dia que ele se transforma em espírito, e o que ele ganha nesse primeiro momento? Justamente o que eu falei, passa a ter noção da individualidade, da divindade. Para o cachorrinho nós somos um Deus para ele, né? Ele passa a ter noção da divindade, passa a ter livre-arbítrio, à medida que vai aumentando a responsabilidade dele, e passa a ter noção da sua individualidade. O que se chama isso? Ego. Então, olha bem, no processo evolutivo tem um determinado momento que o ego, ele faz parte da evolução. Agora, a partir do momento que chegou no ego, a gente está ao longo de muitas experiências aprendendo a tentar deixar essa busca pelo eu mesmo
para tentar jogar para a coletividade. E esse é o aprendizado do amor. É uma coisa que no início está muito voltada simplesmente para a minha sobrevivência, mas é que agora o objetivo aí, final dessa história é que a gente chegue ao ponto de dividir esse amor com todos e não procurar mais aquilo que simplesmente interessa a gente. Procurar o que realmente interessa a Jesus. É interessante que aquela passagem que para a gente é enigmática, né, de Jesus ser informado, ser até demonstrado pelo Mestre, pelo Pai maior que é Deus, falando assim, vai entrar nesse caminho, vão te colocar uma coroa de espinho, vão te maltratar, depois vão te crucificar, e ele vira para o Pai e fala assim, poxa, Pai, tem como afastar de mim esse cálice? Não, mas depois ele cai em si e fala, não, se é da sua vontade, eu vou me submeter, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que vai acontecer. Quer dizer, na verdade, Jesus naquele momento estava mostrando para a gente, falando, não pode ser o que eu quero, é o que o Pai quer, e o Pai, ele tem, é claro, né, muito mais conhecimento de tudo, então tem aquele velho ditado, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E será que a gente já está começando a fazer essa pergunta para mim, será que eu estou o tempo todo buscando só o que eu quero, ou será que eu estou buscando o que Deus quer de mim? Será que a gente já está entrando naquela fase de conhecer um pouquinho mais a história do próprio Paulo de Tarso, quando ele fica cego na estrada de Damasco, e depois de ter aquela experiência maravilhosa, ele simplesmente vira para Jesus, o que queres que eu faça? E dali ele segue a risca mesmo, falou, é isso que você quer que eu faça? Então tá bom. Primeiro ele fica 3 anos no deserto dele mesmo, simbólico, mas também no deserto físico, porque ele realmente foi para o lugar deserto mesmo. 3 anos refletindo, balançando valores, né, meditando para daqui a pouco iniciar todo o trabalho dele. E a gente, como é que a gente fica? Será que a gente vai ficar o tempo todo, como diz aqui na lição de Emmanuel, né, só buscando o que a gente quer o tempo todo? É até interessante que ele fala, né, a gente tem uma tendência realmente a ter mais afinidade com aquilo que está dizendo respeito à etapa evolutiva que eu estou vivendo agora. Então é natural, até mesmo nas profissões, por exemplo, né, o que Emmanuel está falando não é nada absurdo, não. Ele está usando uma figura de linguagem aqui para a gente, mas, por exemplo, eu estou fazendo faculdade de medicina, nada mais natural que eu comece a procurar pessoas também que são da área de medicina para poder trocar informações, trocar experiências, é assim qualquer profissão, e é assim também na prática do bem. É claro que se eu inicio um trabalho para Jesus com moradores de rua, é claro que eu vou procurar aqueles outros grupos que também fazem trabalhos entregando comida na rua, porque eles vão ter experiências para passar para a gente. Eu me lembro com muito carinho deles falarem para a gente assim, em primeiro lugar, morador de rua não fica em lugar perigoso. Ele vai procurar ficar num lugar bem claro, bem público, porque a violência, a covardia contra eles é muito grande. Em segundo lugar, cuidado com o que você vai servir para eles, que pode fazer mal a eles. O estômago não está acostumado com esses condimentos, esses temperos, não. É falando, olha, a roupa que você doa para ele hoje não vai durar 2 dias, 3 dias, porque ele não tem máquina de lavar, não tem tanque. Daqui a pouco aquela roupa vai ficar com um cheiro insuportável, ele vai ter que tirar e jogar fora. Então ele começou a passar para a gente uma experiência, é natural que a gente busque isso. O que não é natural e que o Emmanuel chama a atenção é a gente desacreditar, desanimar daqueles que estão fazendo trabalho diferente da gente. Isso, inclusive, com relação à diferença de religião. Inclusive. A gente vai chegar um dia que a gente vai aprender a respeitar todas as religiões, porque essas religiões todas têm trabalho bonito que fazem e têm a sua importância na sociedade. Se não tivesse a importância, não teria o número de fiéis. Ela está fazendo a diferença muito grande para aqueles fiéis ali. Mas a gente, por não estar tendo a mesma interpretação que a gente, não está na mesma, né, sintonia que a gente fala, não, eu não gosto daquela ali, eu gosto... Você pode, de repente, não ter afinidade, mas respeitar e dar apoio, porque o trabalho deles é importante, isso é obrigação nossa de fazer. E aí alguns exercícios que a gente vai fazendo, né? Vamos começar a pensar assim, né, gente? O que fulano gostaria de ganhar de presente? Não é o que eu quero dar, não. É o que ele queria dar, que ele queria receber. Aí você começa a pensar nisso, daqui a pouco você começa a se colocar no lugar da pessoa, e mesmo que a tua leitura seja equivocada, muitas vezes é equivocada, mas pelo menos você já está tendo a intenção, né, o início de começar a pensar como o outro e não como você mesmo. Já é um início de sair do nosso ego e começar a enxergar a vida de uma maneira coletiva, porque, gente, para encerrar aqui, a coisa só vai ficar bonita quando a gente conseguir desenvolver para todo ser humano o mesmo amor que uma mãe tem pelo filho. Aquele amor que reconhece no olhar, que percebe que tem alguma coisa errada.
Esse é o amor de verdade que a gente tem que desenvolver por todo ser humano.